Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nossa escola bíblica, lição de número 13, seja um mordomo fiel. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, a lição que nós estamos estudando é do terceiro trimestre de 2019, hoje, 30/12 de 2024, às 19 horas, na sede PRRCE. O tema de todo esse trimestre é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Durante 3 meses nós estudamos 12, hoje a 13ª lição, 13 lições durante esse quarto trimestre que se encerra hoje. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, para iniciar então a nossa aula, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, Senhor, obrigado por nos dar mais essa oportunidade de estar no Teu santuário, Senhor. Invocamos nesta noite o Teu poder celestial sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dê sabedoria e inteligência do Seu Espírito Santo para falar, para aplicar essa lição maravilhosa às nossas vidas, Senhor. Nos dê ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, para discernir, Senhor, o que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar através desse estudo, Senhor, desta lição de hoje. Assim nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos à introdução. Textuário, vamos ler todos juntos, a classe na voz da nossa irmã Aline. Todos juntos, 1, 2, 3. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Leitura bíblica em classe, eu vou ler um versículo e a classe lê o versículo seguinte. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e versículo 36 a 38 e 42 a 46. Versículo 36. Sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, todos juntos, virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O objetivo geral dessa lição, mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Objetivos específicos: expor o que Deus espera de seus mordomos, pontuar as características do mordomo fiel, destacar as qualidades do mordomo fiel. Então, só voltando um pouquinho, Marlene, então aqui no objetivo geral, nós vem o destaque aqui muito importante sobre o crente, que ele é zeloso de sua vida cristã, tá? Com certeza, todo zelo que fala de cuidado, de fazer da melhor maneira possível, oferecer o melhor, tá? Aqui diz, e eu concordo plenamente, as escrituras concordam, que gloriosamente será recompensado. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor
meus amados, o Senhor está contemplando. E quando há uma excelência no que fazemos, alegra o Senhor e certamente o Senhor recompensará. Isso é o objetivo geral. Nos objetivos específicos, nós vamos expor o que Deus espera de seus mordomos, né, daqueles que administram o que Deus lhes deu. E eu tenho até feito aqui uma observação importante. A própria vida pertence a Deus, a existência nossa pertence ao Senhor. Como é que nós temos vivido, né? E tudo que nós temos, tudo que o Senhor nos dá, como é que nós temos cuidado, né? Então, durante essas aulas, nós tratamos de vários pontos específicos, né, que tem grande importância na vida do crente diante de Deus. Ponto A, então nós vamos marcar algumas características do que é um mordomo fiel e vamos destacar, ou seja, vai vir aqueles pontos em destaque sobre as qualidades do mordomo fiel, qualidades, né? Porque não adianta só administrar, não adianta só cuidar, mas o Senhor também quer ver zelo, né? O Senhor quer ver excelência, fazer o melhor, né? E Deus conhece o coração de cada um, amém? Vamos avante. Introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Amém. Então, antes de um cargo ministerial, de um título, de ser um obreiro, uma obreira, tá? Antes disso, todos devem ser servos, né? E como servos, todos nós, independente de título, de cargo, de posição, nós podemos administrar aquilo que o Senhor Deus nos dá, tá bom, irmãos? Então isso é muito importante, porque tem pessoas que relaxam um pouco, fica negligente ou não tem interesse, porque eu não sou um diácono, não sou uma diaconisa, eu não sou um presbítero, um pastor, um evangelista, eu não tenho cargo na igreja. Não tem nada a ver, tá certo? O que Deus está vendo é em cada coração, em nossos corações, em cada vida, né? O desejo de fazer o melhor para o Senhor nosso Deus. E essas lições vieram exatamente para abrir mais a nossa mente, aquilo que nós já sabíamos, para nós refletirmos mais profundamente como é que nós temos servido ao Senhor, como é que nós temos vivido para o Senhor, como é que nós temos administrado a partir da nossa vida e tudo que Ele nos dá. Então, com certeza, uma riqueza muito grande de informação, mas nós sabemos que todo conhecimento, irmãos, da parte do Senhor, só tem realmente resultado quando o Espírito Santo de Deus se apodera das nossas vidas. Então eu peço ao Senhor nosso Deus que nos abençoe, né, ricamente com as bênçãos celestiais. Amém. Pode passar. Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Amém. Então, nós estamos aqui, como já falei, no encerramento desse trimestre, é a última lição. Então, nessa última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudentemente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Então, nessa lição de hoje, o que vai entrar em destaque são os talentos, né, que foi dado aos seus servos na Bíblia, tá certo? E todos nós na igreja, irmãos, sem dúvida, todos os que aceitam Jesus, que têm Jesus na sua vida, o Espírito Santo, tem talento, tem talentos, pode multiplicar no reino de Deus. Nós vamos ver aqui alguns detalhes. Avante. O que Deus espera de seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do Senhor. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Amém. Então, todo crente em Jesus, tá, logo cedo aprende, né, que o nosso Senhor, que veio a este mundo, que fez a obra redentora maravilhosa, que deixou aqui grandes ensinos, deixou aqui experiências maravilhosas na relação com Deus. Ele veio então a morrer humanamente, fisicamente, e foi para junto do Pai, mas Ele nos deixou uma promessa que Ele vai voltar, né? E Ele deixou então a missão do reino de Deus aqui na terra aos homens, claro, os servos do Senhor. E todo servo de Deus, como eu já falei, a partir da vida dele, de tudo que ele tem, que o Senhor lhe colocou em suas mãos, tá?
ele deve fazer tudo sabendo que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus voltará e nós seremos recompensados por tudo, mas o melhor de tudo é a nossa salvação. Então toda a nossa vida, meus irmãos, essa parábola vai nos mostrar que nós devemos estar o tempo todo vigilante, né? Porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus voltará. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Amém. Então nós temos a parábola muito lida, muito pregada, ensinada à igreja, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande, assim, uma ilustração muito clara, no sentido figurado, que está voltada exatamente para a volta do Senhor Jesus. Jesus sendo o noivo nessa figura e a igreja do Senhor sendo a noiva. E essas 10 virgens é uma representação da igreja do Senhor. Então pela maioria dos teólogos, esse é o entendimento, assim, de forma geral, que nós devemos ter. E a palavra-chave aqui, né, referente a essa parábola, é a vigilância, é estarmos preparados, né, é estarmos vivendo e sendo mordomos, né, aguardando a qualquer momento a volta do Senhor, né? Então nós vemos aqui que dessas 10 que representam, é uma representação figurada da igreja, né? 5, né, também é simbólico, estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Então isso mostra claramente que na volta do nosso Senhor Jesus vai ter aqueles que estão realmente esperando, né, ali na vigilância, sabendo que Jesus volta a qualquer momento, e vai ter aqueles que não estão vigilantes, né, não estão vivendo uma vida de vigilância, uma vida de temor a Deus, uma vida de cuidado e zelo com a vida pessoal e com as coisas de Deus, e então será surpreendidos, né? É interessante que nessa parábola tem uma declaração que me chama muita atenção. Diz assim: eis o noivo. Essa voz, eis o noivo, continua soando sobre a igreja até o momento que nosso Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Então, eis o noivo fica atento, fica vigilante, né? Mas infelizmente muitos não estão vivendo uma vida de vigilância e infelizmente serão surpreendidos na volta do Senhor. Mesmo esperando, não estarão como Deus quer ou buscando fazer a vontade do Senhor. Amém. Vamos avante. De modo semelhante, a igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. Amém. Então essa é uma das mensagens também já desde o início, né, dos ensinos à igreja do Senhor. Inclusive a parábola, né, fica bem claro que na vinda do Senhor, sem dúvida nenhuma, né, não exatamente 50%, né, nós não sabemos exatamente no grande dia, né, como é que vai ser, mas o certo é que uma parte da igreja sobe e a outra não sobe. Quando a gente fala uma parte da igreja sobe e outra não sobe, fala de igreja aqui, nós estamos falando de confessos em Jesus, congregados, né, que estão ali na igreja, e só Deus conhece o coração de cada um de nós, meus irmãos, e na volta dele alguns, infelizmente, vão ser surpreendidos por não serem arrebatados, né? Então essa mensagem, ela fica o tempo todo soando sobre nós, né, pedindo para nós cuidar melhor da nossa vida e de tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, colocou nas nossas mãos, tá bom? Então isso é muito importante. O crente, o servo que tem essa mensagem ali o tempo todo, despertando e dando a ele ali, né, alerta, né, vigia, né, porque são fatos bíblicos, são palavras do Senhor. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vos buscar.
tá? Então isso de fato vai acontecer, os homens crendo ou não, duvidando ou não, vai acontecer, porque o próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, tá? Então que Deus me ajude e te ajude, e ajude a todos que nos ouvem, aqueles que ainda não se entregaram, se entrega logo para Jesus, aqueles que estão afastados, volta logo para o Senhor, aqueles que estão na igreja servindo ao Senhor, vamos procurar viver uma vida dedicada realmente a Deus, à obra, à vontade dEle, amém. Que esperem o Senhor com prontidão. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Assim também a parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Amém. Então, irmãos, é um fato isso aqui da palavra de Deus que nós cremos, né? Ele vai vir numa hora em que nós não esperamos. Inclusive tem uma passagem também que diz que ele virá como ladrão, né? O ladrão não avisa a hora. E ainda diz assim, que se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria arrombar a porta da casa dele, ele ficava lá no pé da porta para não deixar acontecer, tá? Então, só mostrando que a vinda do Senhor Jesus será de forma surpreendente, tá? Esperada sim, mas uma surpresa para muitos, né? Que, ele não vem hoje, já faz tanto tempo que falaram, mas ele vai voltar a qualquer momento, e nós precisamos viver 24 horas, pensando, vigilante, porque, meus irmãos, quando Jesus vier, não importa onde nós estivermos, o que estamos fazendo, de repente a igreja será arrebatada. Vamos lá. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando de sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém. 2 Timóteo 2,5. Amém. Então, olha que coisa maravilhosa. O que é que o Senhor Jesus quer ver no meu e no teu coração, amado ouvinte, irmão que está aqui conosco? É todo dia, o tempo todo, nós estamos esperando Ele, tá? Sempre que o inimigo vier nos tentar, lembrar que Jesus pode vir naquele momento, está repreendido em nome de Jesus, e procurar estar sempre na vontade do Senhor, tá certo? Nós sabemos que o inimigo, irmãos, ele também lança muitos embaraços, muitas circunstâncias para nos tentar, para tentar nos levar a pecar. Mas se por acaso, né, nós viemos a tropeçar, escorregar, né, e uma das armadilhas do inimigo, imediatamente já clamando pela misericórdia do Senhor: segure minhas mãos, Senhor, me ajuda, eu quero ser fiel até a morte, né? E aqui em 2 Timóteo 2,5, né? Se alguém também militar está na ativa, está praticando, está vivendo, não é coroado se não militar legitimamente. O que é que significa legitimamente? Verdadeiramente, vivendo uma vida de verdade, não só de aparência, não só da boca para fora, não só na presença das pessoas, do pastor, e o pastor também não só na presença da igreja, né? Mas procurando viver de forma digna, conforme o Senhor nosso Deus quer. Então aqui diz que se não militar legitimamente, se não viver uma vida de verdade, uma vida ativa, uma vida comprometida com o Senhor, aqui diz que não será coroado. Essa coroa aqui simboliza a nossa salvação, meu irmão, amém? Então que Deus nos ajude, né? Amém. Vamos avante. Não sejamos negligentes como as virgens loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mateus 25:3. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Amém. Então, alerta para nós, não pode faltar azeite, né? E o azeite aqui é símbolo do Espírito Santo, simboliza vida
espiritual. Vida espiritual, irmãos, é uma vida controlada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo, que nos leva ao temor do Senhor, né? Então, o apelo, né, para nós é ser prudente, vigilante e amoroso, né? Então, o prudente, irmãos, ele tem cautela, ele avalia tudo, ele não aceita qualquer coisa, tá? O próprio Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Agora nós vamos entrar no próximo trimestre, num trimestre sobre heresias, as falsas crenças, as falsas religiões, a origem que não é de agora, só está de roupa nova, mas já é de muito tempo, né? E para que nós estejamos vigilantes, né? Porque nós não estamos mais vivendo a modernidade, nós estamos vivendo agora a pós-modernidade, que é uma vida sem regras, sem limite, cada um faz o que quer, o que pensa, e infelizmente esse sentimento pervertido está entrando na mente e no coração de muitos cristãos, com uma roupa de liberdade, né? Mas liberdade não é fazer o que quer, liberdade é fazer o que é reto, o que é certo, segundo a vontade de Deus. Então, uma vida prudente é uma vida regrada, é uma vida com cautela, é uma vida que analisa, é uma vida que não aceita qualquer coisa, tá? E a vigilância estar sempre atento, né? Quando vê o inimigo se aproximando, tá? Já repreende em nome de Jesus. Nada de conversar com o inimigo está repreendido em nome de Jesus, e amoroso, né, irmãos? Então é outra coisa que nós devemos cultivar sempre na nossa vida, uma vida amorosa, como Jesus foi e nos deixou o exemplo, né? Nunca usarmos de ignorância, de maus tratos, de agressões de palavras, de distrato. Não, vamos procurar ser amáveis, vamos invocar, como nós temos aprendido aqui na casa do Senhor, o amor de Deus na nossa vida. Inclusive está escrito que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, meus irmãos. Não vamos deixar que a violência, né, que os espíritos de violência, de agressão, de perturbação entrem na nossa vida. Não, a igreja foi chamada, nós fomos chamados, meus irmãos, para amar, e amar até os inimigos, meus irmãos. Amar o inimigo não significa concordar com o erro do outro, né? Mas não desejar mal, não querer mal, não agredir de forma nenhuma, tá? Por que isso? Porque a palavra do Senhor nos manda, né? Então, assim, toda a vida do ser humano deve ser construída, nós devemos buscar construir pessoalmente, família, em qualquer lugar, e principalmente na obra do Senhor, irmãos, com amor, no amor de Deus, com o amor de Deus. Inclusive o Senhor Jesus disse: ó, se vocês amar uns aos outros, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, né? Porque não pode, irmãos, nós alimentar a contenda, a intriga, a ira, jamais. Todos nós nessa parte falhamos, né? Mas o que não pode é permanecer. Nós temos que resistir em nome do Senhor, deixar o amor de Deus tomar conta de nós para com o próximo e entregar na mão de Deus, sem pedir nenhum juízo, porque Deus sabe fazer todas as coisas, mas pelo contrário, pedindo misericórdia por nós e pelo outro, né? Quando houver litígio, quando houver assim coisas que nos entristecem, que nos ferem, sempre pedindo a misericórdia por nós e pelo outro, e deixando o amor de Deus nos acalmar, porque senão, meus irmãos, a irmã Ana Mara vai já falar, só para eu não perder aqui, quase todo dia está aparecendo vídeos, irmãos, de líderes, de pastores, presidente de convenção empurrando pastor. Agora eu vi um hoje empurrando o pastor em cima do púlpito: eu sou o presidente da convenção, né? As igrejas, os escândalos, irmão, das brigas, das contendas, meus irmãos, isso é a volta de Cristo. Jesus está voltando e os crentes não estão percebendo, né, que o inimigo está criando muitas vezes situações para nos envolver num vendaval de confusão e de contenda, irmão. Que Deus nos livre. Irmã Ana Amaro, fale. Diaconisa Ana, ligue aí, por favor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Pastor, assim, no caso, né, de alguém chega para mim
e fala que eu não fale mais com ela, que eu não me dirija a palavra a ela. Sim. Eu, no meu coração, ali na hora a gente fica só impactado, né, chateado, decepcionado, mas no meu coração, que só Deus é que sabe, já está perdoado. Mas se a pessoa pede para mim não falar mais, então eu devo respeitá-la, né? Sim. Se ela quer manter a distância. Isso. O que é que a palavra de Deus nos diz, irmão? Se depender de vós, se depender de mim, de você, tende paz com todos. Se o outro não quer paz, nós só vamos orar por esta pessoa, porque a nossa voz será sempre uma irritação para a pessoa. Ela não quer diálogo, ela não quer convivência, a pessoa, né? Homem ou mulher, quem seja. A irmã Ana está trazendo um exemplo aqui, mas isso acontece. Tem pessoas que não querem nem ver o outro, né? Então, como é que você vai estabelecer paz com quem não quer? Então, você ora, porque Deus pode mudar este coração, irmã Ana. Então, assim, é um direito dela, né? Como é um direito do ser humano aceitar ou não Jesus, a palavra de Deus, nos aceitar ou não. Agora, a nossa posição deve ser sempre de paz. Sempre que esta pessoa que não quer paz conosco, alega seus motivos, mas nós estamos em paz. Quando nos procurar, sempre estender a mão, sempre manifestar a paz de Deus que está em nós. Não, lembrando aqui que não aconteceu. Eu estou falando só para tirar uma dúvida. Um exemplo, né? É um exemplo, porque isso né? acontece na vida. Porque um dia pode acontecer, né? Aí para mim saber como agir, né? Mas tem muito porque eu já pensava que fosse assim mesmo, que eu tinha que respeitar e esperar a pessoa vir até a mim, né? Exatamente, tá? Então, 3 palavras, irmãos, que não podem faltar nas nossas vidas. Nós devemos estar buscando o tempo todo: prudência, né? Prudência, o que convém e o que não convém. Vigilância, atenção o tempo todo para as obras de Satanás, né? Para ele não nos envolver e nos levar a pecar, o escândalo. E amor, né? Ser amoroso, ou seja, sempre tratar bem. Porque às vezes a pessoa acha que por tratar bem uma pessoa, às vezes que está vivendo uma vida errada, está concordando com ela. Não, de forma nenhuma. A verdade ela tem que ser dita, mas ela não pode ser dita assim, colocando a pessoa na parede, sufocando a pessoa, né? Ameaçando a pessoa, distratando, né? Não, essa obra quem vai fazer é o Senhor, tá? Assim, essa obra assim, quem vai mudar a pessoa é o Senhor. Então, irmãos, abaixo tem santidade. Então está lá escrito na palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, quem não cultivar a paz e a santidade, é a Bíblia que diz, não sou eu, não é essa igreja, não é esse pastor que está falando, não é esse ou aquele, é a palavra. Não verá o Senhor, e esse não verá, está incluída a salvação, irmão. Não terá salvação, tá? Então assim, eu dizia numa reunião que crente tem razão. Aí o irmão disse, mas ele tem que ter vergonha, né? Aí eu disse assim, como assim? Não, porque a pessoa às vezes distrata ele, humilha e tal, e ele vai ter que ficar ali sempre perdoando e sempre aceitando. Não, o perdão sempre, aceitar o erro da pessoa não, mas nunca ter raiva no coração, nunca guardar raiva, nunca guardar intriga, nunca, porque Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar ou dizer, olha, eu não gosto desse ou daquele, eu não aceito esse ou aquele, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não, Deus não vai aceitar isso, mesmo que eu tenha razão. Por isso que eu digo, crente não tem razão, tá? Essa frase eu aprendi cedo e me ajuda muito, porque sempre que eu quero fazer valer minha razão, se for para estabelecer guerra, contenda e briga, encerra, deixa na mão de Deus, porque eu quero ir para o céu. Amém? Vamos lá. Esperem a recompensa do Senhor. Quem fizer o que Ele está mandando vai receber a recompensa. Pode ler, irmã Aline. A palavra de Deus declara:
Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12, 37. Que honra será quando, nas bodas do Cordeiro, formos servidos por Cristo no céu. Amém. Então, um dia, meus irmãos, só voltando aí, ó, deixa aí um pouquinho. Um dia, Jesus vai servir a todos, na glória, o banquete celestial. Eu espero esse dia, porque é promessa, amém, irmão? Promessa de Deus. E é para aí que nós temos que olhar. O apóstolo Paulo disse, ó, deixando as coisas que passaram, eu olho para o alvo, o prêmio que me está reservado. Então, irmãos, o que passou, passou. Daqui a pouco esse dia vai se passar. Nós temos que viver o dia de amanhã e olhar para frente. É claro que a gente olha no retrovisor às vezes, só para lembrar de algumas coisas, para não cometer os mesmos erros, né? Amém? Então, nesse sentido, mas nós temos que viver hoje, agora, sabendo que Jesus pode vir a qualquer momento. Vamos lá. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Os servos verdadeiramente fiéis, eu quero que os irmãos olhem comigo aqui para essa palavra, verdadeiramente fiel, fiéis, de verdade. Que fidelidade é essa? A Cristo. É viver o que Ele mandou, o que Ele nos manda, tá? Tem pessoas que declaram fidelidade a Jesus, mas andam fazendo muita coisa que Jesus não concorda, não aceita, mas se diz fiel, né? Então a fidelidade não é só declarar o nome de Jesus, afirmar a fé em Jesus, confiança em Jesus, mas é aceitar a sua palavra, a sua doutrina, mesmo quando ela é contra ao que pensamos e ao nosso comportamento, tá? Então, verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo, né? Quantos estão escandalizando, né? As pessoas dizem, como é que pode um pastor, um obreiro, uma obreira, um irmão que vive o tempo todo na igreja, que prega, que ensina, né? Dando escândalo, né? E aonde é que tem que ser, que o Senhor tem que ser honrado? Olha aqui que vem, ele colocou muito certo aqui, primeiro no lar, né, irmãos? Primeiro na minha casa. O primeiro testemunho de crente que eu tenho que ter é da minha esposa, é do esposo, é do filho, é dos pais, né? Falando de pais e filhos, né? Depois dos irmãos de sangue, daqueles que estão mais próximos, tá? Claro que vai ter os falsos testemunhos, né? Mas nós estamos falando de coisas certas, né? No trabalho, então, grande parte do tempo que nós vivemos, quem trabalha, né? Grande parte é lá no trabalho, na empresa, indo e voltando, no transporte, né? Se nós formos contar o tempo, ó, quem trabalha de carteira assinada fica em média aí 10, 11 horas, né? Fora de casa, fora do convívio familiar. Ele está sendo observado, né? Os que estudam também, né? Tem um bom tempo fora de casa, tá? E sem falar da vizinhança e de tantos lugares que nós estamos presentes, né? Como é que nós estamos vivendo, né? E o que é que Deus espera? Que Cristo seja visto em nós. Esse irmão é uma crente, essa irmã é uma crente, esse irmão é um crente, né? Esse rapaz, esse jovem, né? É crente porque está vendo na linguagem, está vendo no comportamento, nas atitudes, na forma de comprar, de vender, de negociar, né? Então, tudo isso é observado, meus irmãos. Como é que está tratando o esposo, está tratando a esposa, está tratando os filhos tratando os pais. Então, tudo isso, meu irmão, é a nossa vida, tá? E ele diz aqui, nas mais diferentes esferas da sociedade. Esferas em todas as áreas, né, que nós tivermos da sociedade. Jesus tem que ser honrado e glorificado na nossa vida, através do nosso testemunho. Aí aqui diz, sim, o Rei nos compensará. Pode ter certeza, meus irmãos, que tudo que nós negamos, né,
do que é mal neste mundo, nós estamos sendo recompensados pelo Senhor. Aí ele diz aqui, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis, né? Então, olhe bem, irmãos, tudo que nós falamos, pensamos, sentimos, tudo está diante do Senhor, e meus irmãos, o que é bom e o que é mal, e aquilo de bom que nós fizermos, meus irmãos, pode ter certeza que o Senhor Deus está vendo, contemplando e nos recompensando, amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso isso aqui. As características do mordomo fiel, Lucas 12, 45 a 47, a gente pode ver lá, e as características quando a gente convive com a pessoa, o seu falar, o seu comportamento, o seu modo de ser, já diz quem ele é. Claro que alguns são artistas, né? Mostram uma coisa e a outra, né? E às vezes nós também tiramos conclusões erradas das pessoas, né? Então o certo mesmo é nós realmente conhecer as pessoas para poder falar do que realmente ela é, tá certo? Então as características, nossa, fala muito quem nós somos, tá? Avante. Ele não espera que o Senhor em breve venha. Então é perigoso isso daí, né? Quando alguém acha que Jesus vai demorar. Vamos lá. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Amém. Então, o mordomo infiel, primeiro, não está cuidando da vida como deveria, segundo a vontade de Deus, e daquilo que Deus colocou em suas mãos, tá? Não está honrando, não está fazendo, é irresponsável, faz a obra de Deus relaxadamente, como está escrito. E alguns até, como nós lemos no texto bíblico, né? O meu Senhor tarde virá. Ele começa a espancar, a maltratar os outros, começa a beber, a comer, não tem mais tempo para Deus, começa a viver uma vida totalmente desordenada, e ainda alguns declarando fé em Jesus, confiança em Deus, mas fora do propósito do Senhor, tá? Então aqui nós temos, essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus, ou seja, que pode acontecer a qualquer momento. Então está aí, nas baladas, nas festas, né, e fazendo todo tipo de coisa que desagrada a Deus, e dizendo que é crente, hein? Vamos lá. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Amém. Então, olha o que Jesus fala, né? O próprio Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora que nós estamos pensando em, não é nem pecando, a gente está às vezes numa atividade, daqui a tal hora eu tenho que estar ali numa consulta, eu tenho que chegar no meu trabalho, eu tenho que lavar roupa hoje, eu tenho que cozinhar, eu tenho que ir ali comprar mistura, enfim, muitas coisas que às vezes nós estamos com a mente ali naquelas coisas, né? De repente Jesus leva, é assim, amém? Então, sua vinda pegará muita gente desprevenida, não desavisadas, hein? Porque muitos estão avisados, mas desprevenidos, né? Não estão, como diz lá em Apocalipse, vestidos de vestes santas, né? Nós temos que estar espiritualmente preparados o tempo todo, amém, irmãos? Ou seja, o preparo Jesus está voltando, eis-me aqui, Senhor, quero viver no teu temor, na tua, né? Tem gente que diz que está se preparando, né? Na verdade, quando a gente fala de se preparando, buscando servir a Deus melhor, tal, mas o Senhor vai vir numa hora em que não vai dar tempo para arrumar nada, então eu tenho que viver como se Ele viesse agora, aí dá certo. Pode falar, pastor Região. Saúde da igreja, glória da paz do Senhor. 2 semanas atrás eu estava olhando na internet, aí foi no Canadá,
um grupo de pessoas pegaram os balões em formato de gente, né? Encheram com gás hélio e soltaram. Aí muitos evangélicos, quando ouviram, olharam para cima que viram, acharam que eram as pessoas que estavam subindo, né? Aí disse que foi um pavor lá, porque muitos achando que Jesus estava levando a igreja e eles tinham ficado. Virou até casa de polícia. É uma forma de alertar as pessoas. Ó, vai ser assim, hein? Pega o microfone aí para ele, hoje. O evangelista Alfredo vai falar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória. Pastor, eu queria só colocar assim, essa vinda de Jesus, o foco principal, a mensagem central é a volta do Senhor, mas essa vinda se dá também na vida do servo, quando ele está no seu dia a dia. Quando o Senhor vem e recolhe ele, né, ele deve estar preparado, né, estar atento, porque essa vinda pode se dar também desta maneira, né, pastor? Assim, a gente não atribui muito assim essa mensagem da volta de Cristo a alguém partir, porque pode ser que na mente de alguém, porque tem gente que diz assim, ó, o mundo morreu, o mundo acabou para quem morreu, né? Ou então Jesus veio para quem morreu. Não, ele vai vir para quem está vivo também, tá? Agora, nós temos que estar preparados, como o evangelista Alfredo está falando, porque, na verdade, o Senhor não volta, né? Quando nós morremos, o Senhor chama, né? O Senhor pode nos chamar antes da volta dele, né? Então, olha, Jesus pode voltar a qualquer momento, mas ele pode te chamar antes. Ele pode nos chamar antes, para não gerar uma mensagem assim distorcida na mente de alguém, né? Que pode achar, Jesus não vai vir não, a volta de Cristo é a pessoa morrer e pronto. Não, são coisas diferentes, tá bom? Mas as duas situações tem que também nós estamos vigilando, também em relação a ele nos chamar, né? Porque se ele nos chamar inesperadamente, porque tem pessoas que morrem instantaneamente, não dá tempo nem pensar, acabou, já foi, né? E outros não, fica ali agonizando e dá tempo até pedir perdão, tal, né? Mas outros vão ser instantaneamente, a exemplo da volta de Cristo. Quando Jesus arrebatar, não vai dar tempo ninguém pensar. Diz que é num piscar de olhos, tá? Então, tanto uma como a outra, o evangelista Alfredo colocou aí, que é importante nós estarmos vigilantes e alerta, porque são fatos que vão acontecer, tá? Todo ser humano sabe que para morrer só precisa nascer. Nasceu, sabe que vai morrer. Agora, a volta de Cristo para arrebatar a igreja, aí precisa fé, precisa crer na promessa do Senhor, porque tem gente que não acredita, tá bom? Mas nós cremos, somos crentes na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e vai acontecer sim. Vamos lá. Mas foi bom o evangelista Alfredo mostrar esse outro lado também, que merece muita vigilância, que é um fato real. Vamos lá. Ele espanca os outros servos. Isso é o servo infiel. Espancar aqui, meus irmãos, nem sempre é fisicamente, com palavras, com agressões, com distrato, né? Então, envolve também a parte emocional e de palavras, né? Vamos lá. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. É o que nós estamos vendo aí, né, irmão? No meio da religião hoje, quantas grosserias, irmão, quantas palavras agressivas e, irmão, até palavras torpes, né? Falando um com o outro, coisas terríveis estão acontecendo. Sempre aconteceu coisa desagradável, mas cada dia que se aproxima a volta de Cristo, irmão, nós estamos vendo mais escândalos ainda. E, meus irmãos, em todos os níveis da igreja, viu? Não tem não. Todos estão, em todos os níveis tem pessoas que estão, infelizmente, usando desse tipo de comportamento agressivo, né? De maltratar, de humilhar, né? Tanta coisa terrível. E não era para ser assim, mas infelizmente são seres humanos que não estão vigiando. Que Deus nos guarde e nos livre, né,
dessa tirania, desse autoritarismo. A tirania, irmãos, é aqueles que por ter poder na igreja, falando de igreja, eles querem controlar e dominar as pessoas. Isso não pode. O autoritarismo é aquele que quer impor pela força o que ele quer, a forma de governo eclesiástico que ele quer. Isso não pode, meus irmãos, em nome de Jesus. Toda obediência nossa deve ser a Deus, e toda a liderança da igreja deve requerer obediência a Deus. A gente acaba obedecendo nossos pastores, nossos líderes, pela palavra do Senhor, mas a própria palavra diz para os líderes: olha, o servo não é teu, o servo é do Senhor, está escrito. Porque tem líderes, irmãos, que botam medo no povo, que oprime o povo, que ameaça o povo, né, em troca de posição, de cargo, até de bênção. Está repreendido em nome de Jesus. Quem abençoa é Deus, a bênção é do Senhor, quem salva é o Senhor, não é placa, não é pastor, não é bispo, não é... Nós somos apenas servos e trabalhadores do Evangelho. Então isso tem que ficar bem claro para nós, tá certo? Vamos lá. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Então Jesus disse para Pedro: tu me amas? Ele disse: ama, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? A terceira vez, aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. Esse tu sabes que eu te amo é porque Pedro falhou grosseiramente com Jesus, porque Pedro não entendeu a obra do Senhor ali, mas depois ele entendeu. Aí ele diz assim: tu sabes que eu te amo, apesar do meu jeito, Senhor, mas tu sabes que dentro de mim tem amor a ti. Aí Jesus disse: então se você me ama, ame as minhas ovelhas, cuide bem delas. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus, então nós devemos cuidar bem dos servos de Deus, da igreja do Senhor. Eu fico mal quando alguém usa o microfone para agredir as pessoas, maltratar os crentes, humilhar os crentes. Não, meus irmãos, eu já vivi coisa muito desagradável na igreja, tá? Mas eu tenho insistentemente vigiado, primeiro eu, e depois pedido aos que falam, né, para não destratar, para não humilhar. Não precisa, a gente pode falar as verdades de Deus sem necessariamente agredir as pessoas, humilhar as pessoas, né? Como eu já vi no passado, né, coisas terríveis que eu não vou nem falar aqui, porque senão vai associar a pessoas e não é legal. A gente quer só entender uma coisa, que o servo, o mordomo fiel, que é um servo do Senhor, um administrador, irmãos, o que ele mais transmite é o amor de Deus e o acolhimento de Deus, tá? As pessoas devem ser abraçadas, devem ser amadas, queridas, né? Isso não quer dizer concordar com o pecado, mas destratar e humilhar, e principalmente em público, jamais. Em nome de Jesus, vamos lá. Age de modo irresponsável. Isso é o mordomo fiel. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disso, a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. É por isso que nós não aceitamos nenhum tipo de bebida, irmão, que tem álcool, porque o álcool já vai alterar naturalmente o cérebro da pessoa. Eu já bebi, eu sei o que é bebida alcoólica. Você não fica normal, a pessoa está ali, é uma pessoa. Quando ele bebe o primeiro copo, ele já começa a mudar a conversa, o jeito, uns para agressividade, e outros se tornam até pessoas muito boas, né? Mas depois que passa o álcool, ele às vezes nem lembra do que falou, de nada. Então a pessoa perde a lucidez, tá? Se torna, na maioria das vezes, agressivos, né? Destrói amizade, família, né? E isso nem pensar dentro da igreja, né, irmãos? Nem pensar. Eu, certa vez no meu trabalho, uma pessoa
a gente conversando ali no momento do trabalho mesmo, surgiu lá uma conversa e surgiu a ideia de ser crente, e uma pessoa disse: para mim crente não dá não, porque eu não consigo largar a minha cerveja. Aí o irmão que estava do lado disse: mas o que é que impede você ser crente e tomar um copinho de cerveja? Só não pode se embriagar. Aí eu me levantei e disse: olha, a palavra do Senhor diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento, símbolo do pecado. Massa é o nosso ser, é a nossa matéria, é o nosso ser humano, tá? Aí eu disse para a moça, eu digo: agora você deve ir na igreja e ouvir a palavra de Deus e louvar a Deus na igreja, e o Espírito Santo vai operar na sua vida e vai lhe libertar dessa cerveja, porque eu fui liberto dela também, tá? Aí dei meu testemunho ali abreviado, rapidamente. O outro lá ficou envergonhado, nunca mais nem abriu a boca ali no local de trabalho para falar. Isso é conversa, meu irmão. Que crente beber com sabedoria, beber bebida alcoólica, jamais. Eu já falei, vou falar de novo. Fui para o casamento da minha irmã em Juazeiro. Eles são católicos, mas católicos bem tradicionais. Ela disse: no meu casamento de 50 anos, nas bodas de 50 anos, não quero nenhuma bebida alcoólica. Tinha mais de 200 pessoas, não tinha um gole de bebida alcoólica lá, e a família toda respeitou os pais. Por quê? Porque nunca viram eles bebendo, eles tinham autoridade para falar, né? Aí como é que um pastor renomado que está aí no mundo todo, né, se prostituindo? Teve um aí que chegou num hotel para se hospedar, já perguntou logo se tinha uma lista de mulheres de programa. Aí tinha um pastor lá que viu a conversa, ligou para o pastor que ele ia pregar e disse: olha, vem aqui no hotel para tu ver o teu pregador aí. Entendeu? Uma coisa horrível, e é renomado, que eu não posso falar o nome, só para os irmãos verem a que nível, né, muitos estão chegando. É isso aqui, meus irmãos, é o fim dos tempos. Jesus está voltando. Vamos nos agarrar com a Bíblia, vamos abrir nosso coração para nos encher do Espírito Santo e servir o Senhor, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, meus irmãos. Eu fico aqui dentro de mim me tremendo, certo? Pedindo misericórdia a Deus, porque nós somos pecadores, tá? Então olha, essas coisas não podem ter lugar na vida de um verdadeiro servo do Senhor, tá? Vamos avante. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Amém. Então tá aí, irmãos. Quantas vidas no mundo, famílias destruídas por causa dos vícios, né? Tá? E o álcool, né? Sempre, né? Quantas vidas que se foram antes do tempo, por doença, por acidentes, né? Matando a si mesmo e matando outros. É coisa terrível. Então isso não pode nem ser nomeado na igreja, né? Ainda há uma discussão se crente pode beber vinho alcoolizado ou não. Que tem álcool, tira, acabou, não altera o sistema nervoso da pessoa na hora, no cérebro. Não, nós queremos viver lúcido, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Que Deus nos livre e tenha misericórdia daqueles que infelizmente são escravos dos vícios. Jesus te ama, você que vai me ouvir. Jesus quer te libertar, Jesus pode te libertar, te dar uma vida sóbria e saudável pelo poder de Deus. Vamos lá. As qualidades do mordomo fiel. 1. Fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Amém. Ser fiel até a morte. Eu quero só destacar aqui a palavra ser fiel. A palavra fiel. Fiel a Jesus. Confesso que Jesus é Senhor e Salvador. E a palavra dele, meu irmão. Jesus, em outra parte no livro de Apocalipse, ele diz assim, ó: ainda que com pouca força, não negastes a minha palavra, minha doutrina. Então, meus irmãos, não vamos nos enganar com essa ideia de fidelidade e
ignorando, recortando a Bíblia, né? Não. Toda a palavra de Deus que trata do que é moral, honesto, direito, do que é santo, tá? Tanto fisicamente como espiritualmente, nós devemos acolher, aceitar de coração, pedir ajuda a Deus para viver. Está lá escrito: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí diz: espírito, alma e corpo. A santidade começa no espírito, que é a parte mais profunda, mais íntima nossa, ligada com o Espírito de Deus. Depois vem para a alma e depois externa no corpo, tá? Que Deus, o Senhor, meus irmãos, nos dê esta fidelidade completa, não uma coisa sim, outra coisa não. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas não vamos nos esquecer, Ele é justiça, Ele é justo, tá? E a fidelidade inclui, irmãos, uma obediência plena, completa, total, corpo, alma e espírito, amém? Que Deus nos ajude, amém. Vamos lá. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Aí ali, volta um pouquinho, ali tem um cartaz, né? Alguém, ali tem a voz de alguém: ei amigo, você está na contramão. O que é estar na contramão em relação a Deus? É Deus pedir uma coisa e nós fazemos outra, diferente do que Ele quer. Estamos na contramão de Deus, nós não estamos na mão de Deus. Como é que Deus pode nos abençoar se nós estamos transgredindo a sua vontade, a sua palavra? Não pode, porque Ele é justo, porque Ele é justo. Não vamos confundir, amor e justiça não se separam, amém? Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não vai concordar com o nosso erro. E a gente lembra de Davi, quando Deus chamou Davi, quando Deus anunciou ao profeta que Davi seria o rei, ele diz assim, ó: achei Davi segundo o meu coração. Olha, Deus disse assim, que Davi naquele momento ali era o homem ideal, era o homem que agradava ao Senhor. Mas quando Davi pecou, Davi foi castigado duramente. Então, meus irmãos, não vamos confiar em nós mesmos, porque eu faço isso, porque eu louvo, porque eu prego, porque eu ajudo, eu coopero. Não, uma coisa é cooperar, é ajudar, é fazer a obra do Senhor. Outra coisa é obedecer. Essas duas coisas têm que caminhar junto. Uma coisa não compensa a outra, amém? Obras de caridade não salva. As obras, boas obras, devem ser feitas porque nós somos salvos, tá bom? Então isso é importante que fique claro para nós. Glória a Deus, vamos lá. Prudência. Primeiro foi fidelidade, agora prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. Volta só um pouquinho, por favor, irmão. Então vamos lá. O que é prudência, né? A prudência é uma virtude de quem age com moderação. O que é ser moderado? Analisa, observa, compara com a palavra de Deus, com o que está escrito, tá? Comedimento, né? Ou seja, analítico, tá? Ele estuda, ele avalia. Com que objetivo? De evitar o erro e danos, tanto para si, né? Tanto para si como para com o seu semelhante, com os outros, né? E quantos danos, né, o próprio crente não causa, às vezes, dentro da sua casa, da sua família, né? Porque lhe falta exatamente essa virtude da prudência, né? Que não tem moderação, é uma espoleta, né? Bateu, levou, né? Toma lá, dá cá. Não dá certo, irmãos. Isso não deve ser a posição de um crente. É claro que tem hora que, infelizmente, nós tropeçamos, né?
Mas tem que reconhecer que está errado e que não é assim que o Senhor nosso Deus quer. Amém? Vamos lá. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Amém. Deus nos deu 2 ouvidos, né? E uma boca. Se não ouvir de um lado, ouve do outro. E ali a pessoa ainda bota a mão aqui. Você sabia quando você bota a mão aqui, eu boto a mão aqui, eu ouço melhor ainda? Bota aí para você ver o som, como é que chega aí. Bota a mão assim no ouvido, ó. O som chega diferente. Chega ou não chega? Então assim, essa mão aqui, ali está simbolizando que eu tenho que colocar atenção no que está sendo dito, falado, né? Então a mão está no ouvido, dizendo: ouça, presta atenção. E na boca, ó, o que é que está lá? O dedo, né? Ó. Olha aí, ó. Coloca o dedo aí para você não esquecer, ó. Ei, fica caladinho, tá? Então é melhor ouvir do que falar. Eu já fiz esse teste de você estar ouvindo alguém, estar num local e você ouve, vai pensando, às vezes dá uma vontade de falar, mas aí você, não vou falar não. Por quê? Porque pode trazer problemas, confusão, né? Não é a hora apropriada. Então, ter um cuidado, ter moderação, né? Não se precipitar em palavras, né? Tem pessoas que não esperam nem o outro terminar, já está atirando já. Não pode, né, irmão? É um espírito de contenda, de confusão. Então vamos vigiar, queridos, está certo? Eu não estou aqui querendo colocar um cala-boca, né? Amém? Como alguém já disse para mim, isso é um cala-boca? Eu digo, não é um cala-boca. É que nós temos que ter mais cuidado com o que nós falamos. Amém, irmãos? Eu falho, todos nós falhamos, né? Quantas vezes você não já disse, eu não devia ter falado, né? Eu já falei várias vezes, tá certo? Então, vamos ter cuidado, mas devemos falar sim, tá? Deus nos deu a boca para falar, um dom maravilhoso, que é a fala, mas vamos saber administrar também essa fala, né? Tá? Vamos lá. Nas palavras do sábio Salomão: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16:16. Então, só volta um pouquinho, por favor, irmão, só para eu falar aqui com o texto aí, ó. Quanto mais excelente. O que é mais excelente? É a prudência ou é a prata? Prudência, né, irmão? Quantas pessoas que às vezes não perdem tudo por causa de uma palavra, perdem até a própria vida. E a prudência salva muitas vidas, muitas vezes, e traz grandes resultados. Que Deus nos ajude, né? O sábio está aqui pensando, ó, tá? Aí o outro está lá, ó, numa corda bamba, né? Aí equilibrado num bastão, numa vara ali, né? Um perigo enorme de cair, de se arrebentar. Então vamos ter cuidado, né? Porque o ego, a ganância deste mundo nos cega. E muitas vezes nos falta a prudência, que pode nos enriquecer, que pode nos livrar até da própria morte. Pode passar. Constituído pelo seu Senhor. Vamos lá. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Amém. Então, olha bem aqui. Quem constitui alguém? O próprio Deus. Para a obra dele tem que ser Deus. Porque o irmão pode ver no outro, o pastor pode ver no outro, nesse momento agora, assim, uma pessoa maravilhosa, excelente, apropriada para um cargo, para uma função, mas Deus está vendo daqui a pouco, amanhã, ir por toda a vida dessa pessoa, né?
Como será essa pessoa amanhã, depois do poder, do cargo, da posição? Como é que ela vai se comportar? É só Deus que sabe, por mais instruída que seja. Então, irmãos, nós devemos sim estudar, nos preparar, aprender todo dia, olhando, vendo, ouvindo, mas o momento de ser constituído tem que ser de Deus, porque Ele é que sabe o tempo e Ele é que sabe como é que nós vamos nos comportar em várias situações, em várias faixas da nossa vida, né? Faixa de idade. Então, por isso que a gente tem que ficar esperando no Senhor e não nos precipitarmos, tá? E aqui vem um alerta muito grande, né? Principalmente para a liderança, tá? É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona quem? Interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Tem pessoas, irmãos, que têm conhecimento, que têm habilidade, que sabe fazer melhor do que outro, mas é interesseiro, mas é ganancioso, é prepotente, é arrogante, né? Não vai dar certo na obra do Senhor. A obra de Deus é uma obra simples, é uma obra marcada pela humildade, pelo amor, né? Pela paciência, pela longanimidade, né? Então, às vezes, uma pessoa não tem nem tanta habilidade do que outra, tem pouca habilidade e consegue fazer uma obra melhor para Deus do que outra, às vezes que sabe muito, porque se acha, porque pensa que pode fazer o que quer, falar o que quer, né? Humilha as pessoas. Então, vamos olhar para a obra de Deus, para o tempo de Deus, com essa visão aqui que é correta, viu? Vamos lá. Ele comissiona santos para o santo ministério, homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Amém. Então Paulo chegou a um nível tão maravilhoso, irmãos, que ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para uma pessoa falar isso, ele tem que ter testemunho, né, irmão? Senão alguém poderia: ei, Paulo, não, mas eu vi você falando assim, agindo assim. Não, você não é isso aí que você está dizendo, não. Olha, tinha testemunho, né, irmão? Um obreiro, um servo. Por isso que a palavra de Deus é para todos, mas principalmente, irmãos, aqueles que estão diante da igreja tem que ser modelo de vida, de exemplo. Mas tem gente que não, acha que não. É Ele Deus, Ele Deus. Ele Deus o quê? Se é um escândalo para a igreja, né? Então vamos vigiar nisso aí, tá certo? Então percebam aqui que Paulo, apóstolo, ele disse assim para Timóteo: ó, Timóteo, eu estou partindo, eu vou para o Senhor e cuida bem da obra, viu? Aí Paulo diz assim para Timóteo, ó, confia. Olha o que Paulo disse para Timóteo, ó, confia o ministério a homens fiéis, idôneos. Sabe o que é uma pessoa idônea, irmãos? Reconhecida, que tem testemunho, que tem credibilidade, tá? Não pode ser qualquer pessoa, irmãos. Então, isso é muito importante, irmão, para mim você entender, né? Porque hoje tem muitos aí oferecendo cargo e posição para as igrejas, para as pessoas, né? Tá certo? Para ter aquela pessoa com ela. Isso não provém de Deus, irmão. Não provém, tá? Então, fiquemos atentos. Isso só vai trazer transtorno e perturbação na obra do Senhor. Pode passar, minha irmã. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Vontade de Deus, minha vontade. Por isso, estejamos firmados na Bíblia Sagrada. Para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Amém. Então, essa é a visão perfeita que nós devemos ter, tá? Cristo no centro de tudo. Tudo tem que girar em torno de Cristo e da palavra do Senhor. Não em torno desse ou daquele que fala bem, que fala bonito, que canta bonito, que isso, que aquilo, que tem muito conhecimento. Não. Se todas as habilidades que nós tivermos for colocada a serviço do reino de Deus, isso é maravilhoso. Mas se for para alguém se gloriar, se achar e humilhar, destratar, até espancar, jamais. Então,
uma coisa que tem que ficar claro para nós, não vamos esquecer dessas duas placas. Tem uma placa que está me mandando fazer a vontade de Deus, e outra placa que é contrário a Deus, é a minha vontade, quando ela é contrária a Deus. Quando a minha vontade, ela está em harmonia com a de Deus, amém, glória a Deus, confirmada pelo Senhor. Mas quando ela for contrária, irmãos, nós temos que resistir e nos dobrar e deixar o Espírito operar em nós, tá bom? Vamos lá. E a Bíblia é a bússola, é que diz para onde nós temos que ir, tá? Conclusão, vamos ler todos juntos? Conclusão, 1, 2, 3. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 22, 46 a 47. É só corrigindo aqui a minha voz, né? Lucas 12, 46, 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém, irmãos? Uma lição realmente maravilhosa, traz explicações muito claras, muito objetivas, né, de como se servir ao Senhor a partir da nossa vida e de tudo que Ele colocou na minha mão, na tua mão, meu irmão. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, né, para que nós possamos realmente praticar e viver a vontade de Deus, né? Eu me lembro de Maria, né, que o Senhor escolheu para que Jesus fosse gerado no ventre dela. Eu me lembro sempre de uma palavra que Maria falou diante da incompreensão que ela teve ali, que ela ia engravidar, ia dar luz, né, a um filho, e sem ela ainda ser casada, né? E aí ela depois entendeu, né, assim, ainda querendo mais explicações, mas ela disse uma palavra que é o que eu e você temos que guardar no nosso coração. Ela disse assim: cumpra-se em mim, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Então vai ter situações na minha vida, na sua vida, que nós não vamos entender. Por que, Senhor, né, essas coisas? Oh meu Deus, eu procuro fazer as coisas como o Senhor pede, está na tua vontade, e por que tanta coisa para me desestabilizar, para me confundir? Na dúvida, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, amém? Tem uma outra referência na palavra que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, exceder está acima de qualquer entendimento. Eu não entendo, eu não estou compreendendo o porquê das coisas, eu vou buscar a paz de Deus, eu vou procurar viver em paz, esperar no Senhor, amém? Então que Deus, meus irmãos, me abençoe, te abençoe, para nós termos uma vida sossegada no Senhor, para nós descansar a mente, a alma e o espírito no Senhor, e não deixar, irmãos, que as perturbações desta vida venham me tirar e te tirar do propósito do Senhor. O Senhor me chamou e te chamou para nós sermos mordomos, tá? E Ele vai nos ajudar a sermos fiéis a Ele, ao Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora a palavra com a secretaria. Deus abençoe. Amém. Senhor Jesus, vamos fazer a chamada. Convido a classe Soldadinho de Cristo. Depois que eu for, preparei um lugar para vocês. Verei comigo. João 12, 13. Maravilha, graças a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 13 alunos matriculados, 12 dos seus alunos ausentes, um presente, que é a nossa irmã Iuna, e um visitante, que é a nossa irmã Isadora. Isadora? Oi, Isadora. Seja bem-vinda, viu? Volto segunda-feira com a Iuna, tá bom? Para se tornar aluna.
Trouxeram, tá bom? Classe Sol da Justiça. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses 3:24. Maravilha, parabéns. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, nenhum visitante. Trouxe jovens e adultos. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Adultos tem hoje 26 alunos matriculados, 17 dos seus alunos ausentes, nenhum visitante, 9 presentes, total da classe 9 alunos. O assunto que nós vamos estudar, que são as antigas heresias, elas só se transformaram hoje, continuam sendo vivas. Tudo em defesa da nossa fé. Nós vamos descobrir o que é de Deus e o que não é de Deus. E somente através da revista e da escola bíblica, tá bom? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos lá, são 13 lições. A primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Somos cristãos. A encarnação do Verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional. E por último, perseverando na fé em Cristo. Então são lições riquíssimas que nós devemos participar e aprender. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Graças a Deus. Então aí está, encerramento de mais um trimestre. Nós estaremos iniciando então um trimestre maravilhoso, né, que nós já comentamos bastante, e nós vamos iniciar o próximo trimestre a partir da próxima segunda-feira. Já será 2025, né? Como a irmã Rita, a secretária, já apresentou aqui o tema do trimestre, 3 meses e as lições, tá? Os irmãos que desejarem a revista, né, que eu comprei poucas, que não tive a confirmação de quem queria, você fala que nós vamos estar trazendo as revistas, até domingo você recebe sua revista, tá bom? Para você estudar em casa e fazer anotações, tirar dúvidas aqui, tá bom? Então a gente pede aí o apoio, né? E fica um apelo, né, para toda a igreja. Vamos, meus amados irmãos, vamos aprender mais de Deus aqui na escola bíblica. Os pais, né, venham, tragam seus filhos, vamos aprender. Não tenha isso como uma obrigação, mas como um dever para nós servir melhor ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos encerrar com oração. O Jorge, primo da nossa irmã Ivoneide, passou mal, muito mal hoje, foi internado, está na UTI, um estado muito grave, toda a família está muito apreensiva, né? A doença dele, só um milagre de Deus, né? Uma doença incurável. Nós vamos pedir a cura. Ela estava preparada para vir para a escola bíblica, mas com esse acontecimento, a família, os familiares chegou e ela achou por bem ficar ali dando o apoio à família, né? Vamos orar por toda a família e pedir um milagre na vida do Jorge, né? Que confessou Jesus, inclusive, né? Que Deus tenha misericórdia e abençoe, tá? Vamos lembrar de outras pessoas que precisam também de um milagre, apresente ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, amado Deus, nós apresentamos a Ti agora esta vida, o Jorge, nosso irmão em Cristo. Pedimos o milagre do Senhor na vida dele, Pai. Sabemos que
Todas as coisas estão em Tuas mãos, Senhor. Todos nós, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos. O Senhor pode operar esta maravilha e dar, meu Deus, a saúde daquele homem, fazer com que este mal desapareça. Meu Deus, eu peço também agora pela irmã Ivaneide, irmã Luiz André, o Cauã, toda esta família e os familiares que neste momento estão muito apreensivos, meu Deus, estão com os corações, meu Deus, muito carregados de medo, de preocupação com a vida do Jorge. Faz um milagre, consola esta família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai de misericórdia, olha para os demais irmãos que nós temos orado aqui a Ti, Pai, pedindo a saúde, nossa irmã Diaconisa Josefa, Maria Melo, meu Pai, nossa irmã Diaconisa Lúcia Vidal também, que tem passado por complicações, também a sua mãe, Francisca Vidal. Pedimos também, ó Deus, pela Diaconisa Lúcia Girão, pela missionária Rita Félix, pela minha saúde, do evangelista Zé Carlos, também, meu Deus, do pastor Rejânio. Meu Deus, olha para aquelas vidas que precisam de milagre, de libertação. Olha para as nossas famílias, ó Deus, aleluias. Peço aos meninos que orem, se liga com Deus agora em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos clamando a Deus agora. Pense agora no seu pai, na sua mãe, na sua família. Peça para Jesus dar saúde a eles, dar livramento a eles. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Continua operando na nossa casa, na nossa família. Olha para os pais, para os irmãos, filhos, em nome de Jesus, Pai, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós e nos abençoa, Pai. Pedimos a proteção, a guarda no retorno aos nossos lares, Senhor, nos livre de toda violência e de todo mal. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus.